iniciar a nossa solinha fazendo 20 correntinhas. Vamos entrar aqui na quarta corrente com um ponto alto, contando a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Aqui na nossa quarta corrente, você coloca um ponto alto e segue fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Dessa forma, eu vou fazendo até chegar aqui na minha última corrente, colocando um ponto alto para cada um de base. Aí eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, eu trabalhei um ponto alto para cada um de base, cheguei na minha última corrente. Eu preciso colocar 8 pontos no mesmo lugar, então aqui na última corrente eu vou colocar mais 7 pontos, porque eu já coloquei um ponto na minha última corrente e agora eu vou colocar mais 7 para completar os 8. Então vamos lá. No segundo ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu conto aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Após completar os 8 pontos, eu volto trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, voltando sobre os pontos altos que eu havia acabado de fazer. Então, eu vou colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Ó. E vou trabalhando dessa forma até eu chegar na minha última corrente, no meu último ponto, aliás, desse outro lado, que são as minhas 3 correntinhas. Então, eu vou trabalhando aqui, colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui. Prontinho, ó, fiz um ponto alto para cada um de base, como eu havia falado. Cheguei aqui no meu último ponto, que eu disse que é essas 3 correntinhas. Nessa correntinha aqui da base, a primeira correntinha aqui de baixo, eu vou colocar 6 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, todos colocados no mesmo ponto de base. 3, 4, 5 e 6. Após colocar todos os 6 pontos altos no mesmo ponto de base, eu vou fechar essa minha carreira na segunda correntinha, porque aqui tinha 3, né? Então agora sobraram essas duas. Então eu conto 1, 2, segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo. E essas 2 correntinhas eu conto como um ponto alto. Então aqui nessa parte de trás a gente vai ter 7 pontinhos. Vamos subir 2 correntinhas e no mesmo lugar que a gente subiu as 2 correntinhas, fazer um ponto baixo, que será o nosso primeiro aumento desta carreira de trás aqui. E vamos seguir colocando 8 pontos baixos, um por um de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, fiz 8 pontos baixos, um por um de base. Agora eu vou trabalhar em pontos altos. Vou fazer um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Até eu chegar, você vai agora trabalhando um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até você chegar aqui, no primeiro ponto dos 8 colocado na última corrente. Então, vou trabalhando aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para a gente estar continuando o nosso vídeo. Prontinho, ó, fiz. Após fazer os meus 8 pontos baixos, fiz o resto todo em ponto alto. Quando eu cheguei aqui no meu primeiro ponto dos 8, eu vou começar a fazer o aumento dessa curvinha. Aumento são 2 pontos altos colocados no mesmo ponto da carreira de base. Fica assim, esse Vzinho, ó. Então eu vou fazer aumentos em cada um desses 8. Então cada um dos 8 eu vou colocar 2 pontos altos na mesma ponto de base, vai ficar igualzinho aquele que eu mostrei. Então eu vou fazendo aqui. Cada um dos 8. A gente vai ficar com um total de 16 pontos, né? Aqui nessa curvinha. E 8 aumentos, né? 8 grupinhos de 2 pontos altos. Eu não vou contando não, meninas. Eu simplesmente vou fazendo. Para, observo ainda se eu estou na última corrente. Ó, falta mais este ponto. Quando eu termino minha carreira, minha curvinha de aumentos, eu paro e conto se eu fiz os 8 certinho. Então aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Após observar que eu fiz os 8, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Novamente. Começar a trabalhar um ponto alto para cada um da carreira de base. Deixando 8 pontos antes dessa último ponto colocado na última corrente desse outro lado. Tá vendo que aqui é o último ponto desta correntinha? Então eu vou deixar 8 antes dele. Então eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem aqui. Daqui pra cá eu vou fazer pontos altos. Então eu vou fazer meus pontos altos aqui e volto pra gente estar fazendo essa parte aqui de pontos baixos, tá bom? É só você ir fazendo, parando e contando se já tem 8. Prontinho, meninas, ó, fui trabalhando um ponto alto pra cada um de base. Aí eu não contei ainda não, eu parei aqui, voltei no vídeo e vou ver se já tem os 8 faltando pra mim começar a trabalhar em pontos baixos. Então eu paro meu trabalho, vou lá na última corrente, no último ponto colocado na última corrente e volto contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou desfazer isso que eu fiz um a mais. E aqui é meu oitavo. Quando eu vejo que tá faltando os 8 pontos, eu volto a trabalhar em pontos baixos, fazendo 8 pontos baixos. Então, um para cada um de base, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Meninas, não precisa você estar contando quantos pontos tem aqui, é só fazer dessa forma. Faltou 8, para de trabalhar em pontos altos e começa a trabalhar em pontos baixos. Então, fiz meus 8 pontos e ó, agora eu estou aqui sobre o ponto o ponto colocado aqui nesta última corrente, né? Todos juntos. Quando eu chego em cima desse ponto, eu vou trabalhar aumento em cima de todos esses pontinhos que estão na curvinha. Então, eu vou trabalhar aumentos em pontos baixos. Vou colocar 2 pontos baixos em cada um desses pontinhos aqui. Então, vamos lá. No primeiro, eu coloco 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ó, segundo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. E assim eu vou colocando aumentos de pontos baixos. Cada ponto da carreira aqui do calcanhar. Que esse é o nosso calcanhar, que a gente faz mais fininho. Então, cada um dos pontos a gente vai colocando 2 pontos baixos. Agora aqui a gente vai formar 6 grupinhos de aumentos de pontos baixos. Com um total de 12 pontos, né? Vai ter 12 pontos baixos. E aí, o nosso sétimo aumento é aquelas 2 correntinhas e um ponto baixo que a gente iniciou lá no início da segunda carreirinha. Então, a gente fez aqui o nosso último aumento. A gente conta aqui nessas 2 correntinhas que a gente subiu. Nessa correntinha aqui de cima a gente conta, ó, 1, 2. Nessa correntinha aqui de cima a gente fecha com um ponto baixíssimo essa carreira. Então, meninas, ó, aqui ficou com 8 aumentos e aqui com 7 aumentos, tá? E ficou dessa forma. Vamos subir aqui a terceira e última carreirinha da nossa sola, fazendo 3 correntes, no mesmo lugar, colocando um ponto alto, que é o nosso primeiro aumento aqui da parte do calcanhar. E vamos seguir agora colocando um ponto baixo, colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E você vai trabalhar dessa forma até chegar, você trabalhando assim dessa forma, até chegar aqui no primeiro aumento. Quando você chegar aqui nesse primeiro aumento, eu volto. Quando eu chegar aqui no primeiro aumento aqui de base, eu volto. A gente tá fazendo o aumento da terceira carreirinha. Prontinho, ó, fiz um ponto alto para cada um de base. Chegando aqui no primeiro aumento de base, eu paro de trabalhar um ponto alto para cada um de base e vou começar o aumento dessa terceira carreira. O aumento da terceira carreira vai ser assim. O primeiro ponto você faz um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. Pula pro próximo ponto fazendo um ponto alto. E pula pro próximo ponto fazendo mais um ponto alto. Então fica um aumento e 2 pontos altos sozinho, um por um de base. No próximo, mais um aumento. E no próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo, mais um ponto alto sozinho. Então, a gente vai ficar repetindo essa sequência até completar toda a curvinha dessa parte da frente. Até nesse aumento aqui, nesse último aumentinho aqui, a gente vai ficar trabalhando dessa forma. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos sozinho para cada um de base.
próximo será um aumento. Então assim eu vou seguindo. Próximo, 2 pontos altos, um para cada um de base. Próximo, um aumento. Então agora eu vou fazendo os meus aqui até chegar do outro lado. Seguindo essa sequência de pontos. Eu paro assim sempre, né, porque eu não gosto de ficar contando. Eu paro para observar, estou no meu último ponto sobre o aumento, ó, esse é o meu último ponto. Então aqui eu fiz 2 pontos altos sozinho, o meu último ponto vai ser um aumento. Após trabalhar aqui o último ponto sobre o ponto alto sobre o aumento de base, a gente vai voltar a trabalhar um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Agora sem aumentos, só um por um de base. Eu vou trabalhando dessa forma até chegar no primeiro aumento aqui do calcanhar, que são nossos 2 pontos baixos colocados juntos. Eu vou trabalhando aqui todo até chegar aqui. Aí eu volto pra gente fazer o aumento desse outro lado aqui do nosso calcanhar. Prontinho, ó. Trabalhei um ponto alto para cada um de base. Quando eu cheguei aqui no meu primeiro aumento aqui do calcanhar, você tem que observar os 2 pontos baixos colocados juntos. Ou você observa aqui, ó. Se você não consegue enxergar aumentos e ponto baixo, você vem aqui e olha esse último ponto que está colocado na última corrente, vai subindo e sobre ele é o nosso aumento. Então aqui é o primeiro ponto. Neste primeiro ponto a gente vai colocar um aumento de pontos altos. 2 pontos altos colocados no mesmo lugar. E no próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, mais um ponto alto sozinho. A sequência de pontos aqui trabalhada é igualzinho a gente trabalhou aqui na parte da frente. É um ponto alto com aumento, 2 sem aumento. Um ponto alto com aumento. Um ponto alto não, gente. Um ponto de base com aumento e 2 pontos de base sem aumento. E assim eu vou completar todo o calcanhar. Um aumento, 2 sem. Dois pontos, um para cada um de base. Quase no fim. E aqui eu finalizo com 2 pontos, um para cada um de base, sem aumentos. Porque o nosso primeiro aumento a gente começou lá no início, quando subimos a 3 correntinhas, né? Fizemos 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Então aqui é o nosso aumento. Casa certinho com os 2 pontos sozinhos. Então vamos contar. 1, 2, 3. E aqui na terceira correntinha aqui do topo, fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha e cortar o fio. E a nossa sola fica assim, ó. A parte do calcanhar mais fininha que a parte da frente, onde ficará os dedinhos do bebê. Para terminar a sola, você vai fazer 4 solinhos iguais. Para estar fazendo parzinho, porque cada par vai 2 solinhas. No meio das solas eu vou usar um EVA. Para estar recortando esse EVA, eu fiz o seguinte: você pode pegar aí na sua casa um papel cartão ou um papelão, qualquer papel que seja um pouco mais durinho que papelzinho de A4 normal. Papel mais durinho. Você vai pegar a sua sola que você acabou de fazer, colocar sobre o papel no avesso, que no avesso fica mais fácil de riscar. Vai riscar toda a volta da sua sola no papel, vai recortar este papel e vai vir aqui no avesso da sua sola e testar, ver como que ficou. Se ele ficou tomando toda a sola, você vai recortando, tirando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, até que o seu molde de papel fique igual está aqui o meu. Deixa eu mostrar certinho. Fique igual está aqui o meu, ó. Sobressaindo o crochê sobre o papel, tá vendo? Aqui nas lateral tá sobrando, aqui tá sobrando, aqui tá sobrando. Então, o seu molde, ele tem que cobrir só o meio da sola e não toda a sola. Quando você fizer assim, vou fazendo os dois pra vocês verem. Quando você fizer assim e ficar sobrando, é porque o seu molde tá bom pra recortar já no EVA. Aí você vai e recorta no EVA e a gente sobe o sapatinho. Então vamos lá agora continuar o nosso sapatinho. Você vai dar laçada na sua agulha,
vir aqui onde a gente cortou o nosso fio e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto de número 9 a gente vai entrar. Lembrando que a gente vai trabalhar com a solinha do lado direito. O lado do avesso vai ficar para dentro, que a gente vai colocar avesso com avesso e os direitos vão ficar para fora, tá vendo? O direito é onde vai ficar o pezinho do bebê. Pois bem, entrei aqui no ponto de número 9 que eu contei. Meninas, os vizinhos estão com uma música bem alta, não sei se vai atrapalhar o vídeo, espero que não. Ó, entrei aqui no ponto de número 9. A gente vai trabalhar em pontos relevo. Então eu entro no ponto de número 9 e saio no ponto ao lado, tá vendo? E faço um ponto baixo aqui. Assim, ó. Puxo o meu fio. E faço um ponto baixo. Agora eu subo 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto do calcanhar em relevo. Então, eu dou laçada na minha agulha, entro no ponto em que eu saí com a minha agulha, sabe o ponto que eu saí? Eu entro nele e saio no próximo. Puxo o fio e faço um ponto alto. Novamente, laçada na agulha, sempre no ponto em que eu saí, eu entro e saio no próximo. E saio aqui no próximo, ó. Ai, perdão, não olhou. Aí. Ó, entrei nesse, saio nesse. Puxo o fio, um ponto alto. Isso daqui é chamado ponto relevo. Se você não estiver conseguindo, procura no YouTube como fazer ponto relevo pego pela frente. Esse é o pela frente, eu acredito. Não lembro mais certinho, mas acho que é. Ponto relevo pego pela frente. Então, laçado na agulha, entro no ponto em que eu saí. Sempre eu tenho que entrar no ponto em que eu saí. E entro no próximo. Quando eu falo que eu saí, é esse aqui que eu saí com a agulha, ó. Um ponto alto. Novamente. Entro no ponto em que eu saí e saio no próximo. Um ponto alto. O ponto vai ficando assim, ó. Todo virado pra fora, tá vendo? Deixa eu dar foco. Olha lá. Fica todo ponto virado pra fora aqui. Então você vai fazer isso por toda a volta aqui do calcanhar, até que o ponto fique na reta desse que você começou aqui, ó. Então a gente vai trabalhar até aqui mais ou menos, até chegar aqui na reta deste ponto que a gente iniciou. Então eu vou fazendo dessa forma aqui no calcanhar que eu mostrei, o ponto alto relevo, por toda a volta do calcanhar. Lembrando que eu sempre entro no ponto em que eu saí e vou no próximo, um ponto alto. Tá ok, meninas? Vou tentar mostrar aqui mais nítido pra vocês, pra não haver dúvida. Entrei nesse, saio no que está ao lado, tá vendo? Fica assim, ó, lá embaixo, tá vendo? Aí você vai, minha câmera virou, você vai puxar seu fio e vai trabalhar um ponto alto. Na próxima, você vai entrar nesse que você saiu e no próximo, e assim seguir normalmente, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Então eu vou lá e já volto pra gente continuar a nossa sandalinha. Prontinho, ó. Fiz aqui ponto alto em relevo por todo o calcanhar, até ficar na reta desse que eu iniciei. O meu deu 30 pontos. Só que se eu não der 30 pontos, der menos ou der mais, não importa. O que importa é ficar retinho assim, ó. Mesma reta que tá esse. Após fazer isso, ficar na mesma reta, a gente vai voltar sobre esses pontos altos com pontos baixos. Eu não costumo fazer correntinhas para carreira de pontos baixos. Então eu entro direto no ponto, puxo o meu fio lá atrás e já faço um ponto baixo. Mas você pode colocar 2 correntinhas para iniciar a sua carreira de ponto baixo, tá? Como você tem costume de fazer. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até chegar aqui neste primeiro ponto alto que eu subi o calcanhar. Então eu vou dar toda a volta aqui e volto pra gente estar continuando o nosso vídeo. Você vai colocar um ponto baixo, ó, como eu fiz aqui. Pronto, após passar a carreira de pontos baixos por todo o ponto alto de base, a gente chega aqui no final e vamos subir novamente uma carreira de pontos altos, agora sobre os pontos baixos de base. Então vamos colocar 3 correntinhas. Escapou. Vamos colocar 3 correntinhas e fazer um ponto alto para cada um de base agora nessa carreira. Eu vou lá fazer a minha carreira de pontos altos
sobre o calcanhar e já volto pra gente continuar. Pronto, após eu passar a minha carreira de pontos altos por todo o calcanhar, um por um de base, eu vou iniciar novamente uma carreira de pontos baixos. Viro o meu trabalho, inicio como eu falei pra vocês lá embaixo, fazendo um ponto baixo direto ou 2 correntinhas. E sigo colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Nosso calcanhar, meninas, vai ser assim, uma de baixo, uma de alto, uma de baixo, uma de alto. Eu vou ficar indo e voltando no vídeo só pra vocês não se perderem. Então aqui, ó, agora eu vou passar uma carreira de ponto baixo por toda a volta do calcanhar. E já volto novamente. Prontinho, meninas, ó, dei toda a volta no calcanhar com o ponto baixo novamente. E novamente a gente vai fazer uma carreira de pontos altos voltando. Então viro o trabalho, faço 3 correntinhas. E vamos agora voltar com um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Novamente. Então vou dar toda a minha volta aqui no calcanhar em pontos altos. Ó, agora a gente tá na terceira carreira de pontos altos. Então vou lá e já volto novamente, meninas. Prontinho, meninas, novamente eu volto aqui com a minha carreira de pontos baixos, toda completinha pelo calcanhar. Um ponto baixo para cada um de base, como eu havia falado antes de sair do vídeo. Que a gente já tem um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, sendo 3 em altos e 3 em baixos. E agora a gente vai fazer a quarta e última carreira de pontos altos, que será o nosso fecho. O fecho eu vou ensinar vocês a fazerem dos dois lados. Primeiro vamos desse lado em que a agulha está. Então vamos fazer 23 correntes, tá? Eu costumo geralmente fazer 23 a 24 correntes, eu acho que já tá bom. Mas se você tem costume de fazer bastante corrente, pode fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Após fazer as 23 correntes, dou laçada na agulha, entro na quarta corrente contando a partir da agulha, 1, 2, 3, 4, com pontos altos, como se a gente estivesse fazendo uma solinha. E vou seguindo fazendo um ponto alto para cada uma das correntinhas que eu fiz. Então eu vou fazer um ponto alto para cada uma dessas correntinhas, até chegar aqui na primeira corrente, colocando um por um de base e volto pra gente estar continuando a nossa sandalinha. Prontinho, meninas, ó, como eu disse, passei um ponto alto para cada correntinha que eu havia feito. Cheguei aqui na minha última corrente e fiz um ponto alto. E aí eu me deparo aqui com a carreira do calcanhar. E aí eu vou seguindo fazendo pontos altos sobre a carreira do calcanhar, colocando um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Como se eu estivesse trabalhando no calcanhar normalmente, ó como que fica. Eu pulo das correntes para o calcanhar. E vou trabalhando assim, um ponto alto para cada ponto de base do meu calcanhar. E corto o meu fio. Nisso, o meu fecho deste lado para este lado está pronto. Então, vocês vão fazendo aí um ponto alto para cada um de base. Chegar aqui no final, vocês cortam. Que eu vou desfazer e vou mostrar para vocês como que faz do outro lado. Fiz o meu fechinho desse lado, né? Que eu mostrei para vocês antes de parar o vídeo. Agora eu vou fazer o fechinho do outro lado. Pro fechinho do outro lado, eu começo o calcanhar normalmente, fazendo 3 correntinhas. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, como eu estava fazendo o calcanhar. Então eu vou assim, com um ponto alto para cada ponto da carreira de base, por toda a volta do meu calcanhar novamente, igual a gente fez as demais carreiras. Quando chegar aqui no meu último ponto, eu volto pra gente estar fazendo o fecho desse outro lado, tá? Prontinho, ó, após passar aquela carreira de pontos altos, um por um de base, aí sim a gente vai partir para o fecho, que é desse outro lado. Fiz o meu último ponto alto, faço as minhas 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Após fazer as 23 correntes, a gente vai dar laçada na agulha, entrar na quarta corrente contando a partir da agulha. 1, 2, 3, 4. Igualzinho, meninas. 1, 2, 3, 4, perdi. Igualzinho a gente fez do outro lado, colocando um ponto alto para cada correntinha de base. Então você vai seguir assim, colocando um ponto alto para cada corrente de base, até chegar na primeira correntinha aqui. Então eu vou fazer os meus aqui e já volto pra gente estar continuando o nosso vídeo. Igualzinho você fez do outro lado. Prontinho, meninas, ó, trabalhei um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Esqueci de falar um detalhe. Se você for usar um botão muito grande, como um botão de camisa, para colocar na sandalinha, deixa uma correntinha de espaço e pula uma correntinha de base e continua fazendo
seus pontos altos. Você pode deixar até 2 casinhas para entrar o seu botão, que fica legal, tá? Então, assim, terminei aqui meu último ponto sobre as correntinhas. Eu vou aqui no ponto de base do meu ponto alto do calcanhar, bem aonde eu fiz ele, faço um ponto baixíssimo. Estico o meu fio, corto, vou aqui no meu avesso, puxo minha argolinha para dentro desse buraco em que eu fechei com o ponto baixíssimo. E passo esse fio que eu cortei por dentro dessa argola. E devagarinho eu vou dar um nozinho aqui, tá? Ele fica bem delicado, não vai machucar o bebê. E dá um acabamentinho legal. E ó, fica assim o nosso fecho desse outro lado, como ficou lá do outro lado que a gente fez primeiro. Então, aqui a gente já tá com 4 carreiras de pontos altos no calcanhar e 3 de baixo. A gente vai fazer a terceira e última carreira de pontos baixos agora. Ela serve como forma para deixar durinho o calcanhar e também para dar uma altura mais certinha no nosso calcanhar. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito que a gente iniciou, a gente vai fazer a laçada na nossa agulha. Do mesmo jeito que a gente iniciou o calcanhar, no mesmo ponto, a gente vai entrar e sair. No mesmo ponto, em que está o primeiro ponto alto, pegando tipo relevo. Perdão, tira primeiro a sua laçadinha bonitinha que você fez. Entra, agora você vai entrar no ponto, naquele ponto pegando em relevo. Puxar a sua laçadinha. E agora a gente vai trabalhar pontos baixos por toda a volta do nosso calcanhar. Pronto, prontinho, organizei aqui melhor pra gente poder entender. Puxei minha laçadinha daquela forma que eu mostrei. Agora eu vou subir sobre a lateral da minha solinha fazendo pontos baixos. Sobre este primeiro ponto alto, eu vou envolver ele, pegar aqui no meio dele assim, ó. Vou envolver ele com 2 pontos baixos. Então eu faço 1, 2. Na carreira de ponto baixo, eu ponho um ponto baixo. Na carreira de pontos altos, eu envolvo o ponto com 2 pontos baixos. Na carreira de pontos baixos, um ponto baixo. E assim até chegar lá em cima. Na carreira de pontos altos, eu envolvo ele com 2 pontos altos. Ou 2 pontos baixos. Na carreira de pontos altos, eu envolvo com 2 pontos baixos. Na carreira de pontos baixos, um ponto baixo. No meu último ponto alto aqui, eu envolvo ele com 2 pontos baixos. Olha só. Deu pra entender, meninas? E agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira do meu calcanhar. Igualzinho a gente estava fazendo todo o nosso calcanhar. Então agora aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira do calcanhar e volto. Não, ó, vocês vão fazer um ponto baixo para cada ponto da carreira do calcanhar, passar aqui pelo fecho, todo bonitinho, até aqui pelas essas correntinhas, passar por toda a volta. Cada ponto desse lado e cada ponto desse lado vai receber um ponto baixo. Quando chegar bem aqui eu volto, tá? Que a gente vai mostrar pra vocês como que vamos virar e descer. Então toda a volta até no fecho. Prontinho, ó meninas, só ser aqui uma carreira total de pontos baixos, pegando até nos fechos, ó, até aqui no fecho, passei por toda a volta. Aqui na ponta a gente vai fazer um ponto baixo para cada uma das 3 correntinhas, então vai ficar 3 aqui, e aí a gente já segue aqui, com um ponto baixo para cada um de base. Cheguei aqui, fiz meu último ponto daqui do meu fechinho, vamos lá, ó. Então, aonde eu fechei meu fecho com ponto baixíssimo, lembra? Eu faço um ponto baixíssimo aqui. E agora eu vou descer sobre a lateral do sapatinho, fazendo igual do outro lado. Aonde tem pontos altos, a gente envolve com 2 pontos baixos. Aonde tem ponto baixo, a gente põe um ponto baixo. Carreira de pontos altos, envolve com 2 pontos baixos o ponto. Carreira de ponto baixo, um ponto baixo. Carreira de pontos altos, envolve com 2. Chegando aqui no final, eu vou fechar o meu trabalho dessa forma. Igualzinho a gente estava fazendo o ponto aqui da base, em relevo. Então eu entro no mesmo ponto em que está esse ponto alto aqui, ó. Eu entro por um lado, saio por outro e puxo meu fio fazendo um ponto baixíssimo. Tá vendo? Faço uma correntinha e corto meu fio. Ó, olha só. Pra não ter dúvida sobre o segundo fecho, eu fiz já o primeiro sapatinho aqui. Para não ter dúvida sobre o segundo fecho, você vai iniciar essa lateral, igual a gente fez. Chegando aqui,
Aonde você iniciou os seus 23 correntinhas, você vai fazer um ponto baixíssimo. Aí sim você vai seguir colocando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, tá? Igualzinho a gente fez aqui, ó. Pra ficar essa curvatura aqui certinho. Senão ela vai arredondar e seu fecho vai subir pra cima, se você colocar um ponto baixo aqui. Então é isso. Eu mostrei os dois lados pra vocês como faz certinho. Agora a gente vai fazer a parte da frente do nosso sapatinho. Você tem que se guiar o seguinte: o lado contrário do seu fecho. Então, se o meu fecho está para esse lado, o botão está para esse lado, o dedão vai estar para esse lado. Se o meu fecho está para esse outro lado, o meu dedão vai estar para esse lado, certo? Então eu vou fazer agora o fecho para o passador daqui do dedão desse lado. Mas eu vou mostrar para vocês aonde você vai entrar aqui desse lado. Se você for fazer o dedão para esse lado, no caso desse pé aqui, o fecho é aqui, você vai fazer o seguinte: você vai contar. Sabe os 8 pontos que a gente colocou na última corrente? É sobre eles. Então você vai pular o primeiro ponto, vai entrar no segundo ponto, vai pular o terceiro ponto e vai subir lá no quarto. Deu pra entender? Entro no segundo ponto, pulo o meu terceiro ponto e subo lá no quarto. Pulo sempre um ponto do meio. E aí eu puxo meu fio e prendo, igual eu vou ensinar vocês a fazer aqui, tá? Só pra vocês saberem onde iniciar. Pra iniciar, a gente vai dobrar uns fios deixando um tamanho legal assim. Tá vendo? Dobrado. Porque eu preciso que essa parte inicial fique bem grossinha. Então agora eu vou trabalhar com o fio dobrado. Dou o laçadinho inicial. Um pouquinho mais ruimzinho de puxar, mas não é impossível não. Tiro a minha laçadinha da agulha e vou agora desse lado, né? Que é o lado contrário ao meu botão. Novamente, aquelas 8 pontinhos colocados na última corrente. Pulo o primeiro, entro no segundo. Pulo o terceiro ponto e entro no quarto, certo? Puxo o meu fio. Gente, vamos entrar de cima para baixo, tá? Que o ponto fica mais bonito. Mas vocês sabem que eu vou entrar no segundo, pular o terceiro e entrar no quarto. Então eu vou entrar aqui do quarto pro segundo, tá? E aqui também, você entra do quarto pro segundo, assim. Que o ponto fica mais bonito. 2, 3, 4. Entra no quarto, sai no segundo. Trabalhando com a sola assim. Puxo minha correntinha que eu fiz, minha laçadinha. E aqui eu vou subir 4 pontos, 4 correntinhas. Então, eu vou fazer uma correntinha, 2, 3 e 4. Agora eu posso soltar aquele fio dobrado e trabalhar apenas com o fio do novelo, tá? É só para essas correntinhas aqui ficar mais grossa. Laçada na minha agulha, vou nesta primeira corrente da base, que é a quarta corrente, contando a partir da agulha, ó, 1, 2, 3, 4, e faço 2 pontos altos sobre ela. Ficar assim, ó. Subo 3 correntinhas, viro meu trabalho, no mesmo lugar faço um ponto alto. Então a gente fez um aumento. E agora eu faço um ponto alto no próximo ponto. E no meu último ponto eu faço mais um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo lugar. E de 3 pontos a gente foi para 5 pontos, né? Com aumento de cada lado. Subo novamente 3 correntinhas, viro meu trabalho, no mesmo lugar coloco um ponto alto. Então fizemos mais um aumento. E agora eu vou fazer um ponto alto para cada um de base, sendo que no último ponto terá mais um aumento. Pronto, ó, no meu último ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Peraí que escapou. Dois. Agora a gente foi de 5 pontos para 7 pontos, né? Com um aumento de cada lado novamente. Vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, peraí que ficou errado aqui a base. Vamos subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. No mesmo lugar, colocar um ponto alto. Novamente um aumento. E seguir trabalhando com um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
E no final, no último ponto, novamente, a gente vai fazer mais um aumento. Aí, cheguei no meu último ponto, um aumento. Aí a gente passa de 7 pontos para 9 pontos, com um aumento de cada lado. Após ter feito aqui a carreira com 9 pontinhos, né, porque a gente fez um aumento aqui, foi de 7 para 9 pontos. Agora a gente vai trabalhar a carreira de ponto sobre ponto. Então a gente vai trabalhar mais 2 carreiras para totalizar 6 carreiras, porque a gente já fez 1, 2, 3, 4. Faltam mais 2 para totalizar 6 carreiras. Aí vocês vão subir 3 correntinhas e vão fazer ponto alto sobre ponto da carreira de base. Então vai ser um ponto alto cada um, sem aumento, sem nada. Até aqui o finzinho. Vamos ter que ter 9 pontinhos aqui, igual na carreira de base. E agora eu vou fazer mais uma carreira, igualzinho eu fiz essa, vou subir 3 correntinhas e passar um ponto alto para cada um de base. E aí eu volto com vocês pra gente estar fazendo o passador. Vocês vão fazer igualzinho essa carreira que eu acabei de mostrar em vídeo, tá? Prontinho, ó, fiz aqui mais uma carreira de pontos altos, totalizei com 6 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou fazer o passador. O passador, a gente vai virar o trabalho, entrar direto no ponto fazendo um ponto baixo, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Fazer 3 pontos altíssimos ou ponto alto duplo. Ele é feito da seguinte forma: 2 laçadas na agulha, a gente vai pular 2 pontos de base, no terceiro ponto a gente vai iniciar ele. Você vai fazer como se fosse fazer um ponto alto, vai tirar as 2 primeiras laçadinhas. Depois você dá uma laçada na agulha e tira mais 2 laçadinhas, e fica com 2 na agulha. Dá uma laçada e tira as 2 de uma vez. Tá vendo? Fazer novamente, fazer devagar para vocês verem. Entro no próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto alto, fico com 1, 2, 3, 4. Laçada, tiro 2. Laçada, tiro 2 e laçada, tiro 2. Vou fazer mais um, para totalizar os 3. É 1 por 1 de base, tá bom? Então, vou ter 3 pontos altos duplos, ou ponto altíssimo, não sei como você conhece. Depois de fizer os meus 3, eu faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 de base, 1, 2. E no meu último ponto eu faço um ponto baixo. Uma correntinha e posso cortar o meu fio. E o nosso passador fica dessa forma. Aqui agora a gente vai passar pontos baixíssimos sobre o calcanhar, para ele ficar mais retinho possível, mais durinho possível. Então, novamente, eu entro daquela mesma forma que eu entrei para fazer o ponto baixo. Sobre aonde está o meu último ponto alto, eu entro em relevo, igualzinho eu entrei para fazer ele. Puxo o meu fio, que eu fiz a minha laçadinha inicial. E agora, sobre cada ponto baixo, vai ter um ponto baixíssimo, tá? Agora aqui é facinho, ó. Sobre cada ponto baixo que você fez aqui sobre o calcanhar, vai ter um ponto baixíssimo. Ó, vai fazendo assim. Olha lá, meninas. Vai ficando assim. Então, eu vou dar toda a minha volta aqui no meu calcanhar. Toda a volta. Cada um ponto baixo com ponto baixíssimo. Passar aqui pelo meu fecho, ponto baixíssimo. Aqui, a gente vai passar um ponto baixíssimo também para poder descer. Vai descer em pontos baixíssimos. Do outro pé, mesma coisa, vai passar pontos baixíssimos. Aqui, vai passar um ponto baixíssimo antes de subir aqui. E vai seguir assim com pontos baixíssimos por toda a volta do meu calcanhar. Tá ok? Eu vou fazer o meu aqui e já volto pra gente estar continuando o nosso acabamento, tá? Então eu vou lá e já volto. Prontinho, ó, meninas. Passei uma carreira de pontos baixíssimos por toda a volta do meu sapatinho. Tá vendo? Tipo uma correntinha. Cheguei aqui no meu final, eu vou fechar essa carreira igualzinho eu fechei de ponto baixo, em relevo. Então eu vou entrar no mesmo lugar em que eu fiz o meu ponto alto e fazer um ponto baixíssimo. Daquela mesma forma que eu mostrei o ponto alto. Fica essa parte aqui é um pouco mais chatinha. O ponto baixíssimo é um pouco mais chatinho. Fica dessa forma, tá? Faço um ponto baixíssimo. E uma correntinha
para cortar o fio. Agora a gente vai dar laçadinha na nossa agulha, tirar, vir aqui colocar sola com sola aqui, tentar colocar o mais retinho possível, o lado direito para cima, vai ficar avesso com avesso, tá vendo? Os fios eu vou deixar tudo aqui embaixo preso. Avesso com avesso, direito para cima. E quando você vê que tá assim bem certinho, você vai pegar a argolinha de fora deste ponto e a argolinha de fora deste ponto, tá vendo? A nervurinha de dentro vai ficar e a nervurinha de dentro dessa outra sola também vai ficar, tá vendo? Deixa eu pra dar, olha lá, ó, sem pegar. Vamos pegar só um fiozinho do ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Puxar a nossa argolinha. Ó, a nossa argolinha, a gente puxa ela aqui pra dentro, vendo? Faço uma correntinha e vou pro próximo ponto. A gente trabalha assim na sola, ó, tá vendo? Pego apenas a argolinha de fora dessa solinha, a argolinha de dentro eu não pego. E pego só a argolinha de fora daquela de lá, ó. Vamos trabalhar sempre com esse, a gente vai pegar essa argolinha. E esse aqui a gente vai pegar essa argolinha aqui de fora, tá vendo? Sempre a argolinha de fora. Então a gente pega a argolinha de fora e faz um ponto baixíssimo. Uma correntinha, pegando as argolinhas de fora como eu já mostrei. De baixo também, lembrando, um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Esse, gente, é o chamado ponto rendinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Próximo ponto, pegando apenas a argolinha de fora. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Esse é o chamado ponto rendinha que eu estava falando. É o único que deu certo pro acabamento dessa sandália. Porque os outros pontos, pode até caranguejo dar certo, não testei. Mas ponto baixíssimo não dá certo nesse modelo, porque ele tá franzindo assim, ó. Pra ser pontos baixíssimos, depois eu gravo uma outra sandália, que é a que tenha mais pontos para não franzir. Então, para este modelo, o acabamento tem que ser esse ou caranguejo, tá? Pra ficar certinho, retinho. E ó, vou mostrar aqui nesse. Tá vendo a nervurinha aqui? Ó a nervurinha, o ponto tá aqui e a nervurinha está aqui. Lá embaixo também, ó, ó a nervurinha. Tá vendo? Ficou toda a nervurinha. Então eu vou dar ponto rendinha por toda minha sola. Lembrando de pegar apenas a nervurinha de fora do ponto. Então, dei uma correntinha, pego a nervurinha daqui, a nervurinha dali, ponto baixíssimo. Escapou. Um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. E assim vai. Uma correntinha, um ponto baixíssimo para toda a sola. E eu vou fazer as minhas aqui e já volto pra gente estar continuando a dar os acabamentos finais na nossa sola. Lembrando que a gente vai ter que introduzir isso daqui, né? Que é o EVA, que eu tinha até esquecido. Então eu vou dar a volta até aqui. E vou deixar esse espaço aqui para estar introduzindo o EVA e volto com vocês, tá? Meninas, ó, fui fazendo ponto de acabamento, um ponto baixíssimo, uma correntinha, tá? Por toda a volta aqui. Quando faltou esse lateral aqui, todinha, eu vou pegar o meu EVA e vou colocar ele aqui dentro. Posicionar ele aqui dentro. E aí, agora eu vou continuar, né, com ele lá dentro, igual um sanduíche, ó. Vou continuar fazendo meu pão de acabamento. Vou fazer um pouquinho aqui com vocês, um vídeo, segurando assim pra ele não sair lá de dentro. Então aqui, ó, fiz uma correntinha, no próximo, ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo, escapou, um ponto baixíssimo. É mais demorado porque eu tenho que ficar pegando as nervurinhas, né? Então, um ponto baixíssimo. Fiz uma correntinha, perdão, no próximo ponto baixíssimo. Uma correntinha. E assim eu vou seguindo, meninas. Até encontrar de novo lá com o início que eu fiz. Tá vendo? Então eu vou seguindo aqui, novamente, por toda a lateral.
até eu encontrar aqui com o início. Lembrando de segurar o nosso EVA lá dentro, porque ele vai ficar tentando sair. A gente empurra ele lá pra dentro de novo. E assim eu vou indo. Prontinho, ó, fiz a minha correntinha. Lá onde eu iniciei o meu ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Lá onde eu iniciei. Esticar e cortar o meu fio. Antes de cortar, eu gosto de puxar a correntinha aqui pra baixo e passar este nozinho. Este fio eu guardei sobre essa argolinha fazendo nozinho, né? Então olha só, meninas, como que fica. Olha que gracinha que fica esse pontinho. A sola às vezes pode ficar assim bem esticada. Eu costumo modelar ela agora para o EVA sentar bem dentro. Então eu estico a parte da frente, aperto a parte de trás, assento bem o crochê, aqui também. E prontinho. Olha só. Vou modelar aqui também a parte de trás, esticando bem. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. É pra passar assim, ó. De trás pra frente desse lado. De frente pra trás desse outro lado. Ó. Olha só que gracinha. Eu vou dar uma dica pra vocês que eu também uso fazer. Pra que esse trenzinho aqui, quando a criança use, não fique mole. Tá? Então a gente fez aquele laçado inicial, ficou sobrando essa correntinha aqui que parece uma argolinha. Eu corto ela. Já tô com todo o trabalho feito, né? A gente colocou EVA, colocou tudo bonitinho. Olha o lado certo da minha solinha. Eu vou trabalhar desse lado, então eu venho aqui desse lado, conto 1, 2, igualzinho eu fiz lá em cima. Pego um dos fios nesse segundo ponto. E no terceiro ponto aqui, também vou lá e puxo o fio. No mesmo lugar, tá? E aqui no avesso, eu vou puxar bem, tô dentro do segundo e do terceiro ponto. Vou puxar bem e dar um nó. Bem firme, tá vendo? Pra esse aqui, ó, ficar duro aqui em cima, que a criança pode puxar o dedinho e borcar o pezinho que não vai arregaçar. Fio aqui por dentro. E puxo o meu fio pra esconder. Vou ver só um. Você vai fazer isso com os dois fiozinhos, tá? Puxar aqui pra dentro e esconder. Vou fazer com o meu aqui porque escapou. Aí você pode cortar o fio. Meninas, eu não gravei costurando o botão, mas eu sempre tô usando agora pérola. No caso eu tô usando aqui a pérola número 8. Então eu não preciso deixar espaço aqui pra mim tá passando minha pérolinha. Eu costumo costurar ela entre o terceiro e o quarto ponto aqui. Bem no topinho aqui do ponto alto. Eu passo costurando na pérola normal. Umas voltinhas. Depois eu destaco a pérola assim. Enrolo este meu fio, arrumo ela certinho. Enrolo este meu fio sobre essa pérola. Algumas vezes. Vou pra dentro com o meu fio e arremato. Eu faço assim pra que a pérola fique tipo um botão de pérola mesmo, fique destacado, ó. E não corra o perigo de soltar do fechinho quando tiver no pé do bebê. Prontinho, meninas, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu colo a minha flor. Eu vejo o lado em que o nozinho aparece, ó, o lacinho aparece bem, é o lado certo, senão ele fica assim trançado, torcido. Passo aqui o meu passador primeiro. Pra me ver o lado certo, né? Pra me ver se não tá torcido. Quando eu confirmo que esse é o lado certo, vocês podem colar com o passador ou sem. Vou pegar a minha flor, né? Que vai estar em outro vídeo. Que é essa flor que eu vou gravar em outro vídeo, para o vídeo não ficar tão longo. Ela vai estar aqui no meu canal já. O nome vai ser Flor de Crochê com Miolo em Pérolas. Tá? Vocês vão passar cola de silicone aqui, só no miolinho aqui de trás. Vir aqui, colocar esse miolo aqui, ó. Bem aqui no início, próximo ao passador. Deixa eu tirar aqui, fica mais fácil vocês verem. Bem aqui, ó, próximo ao passador. Vocês vão colar, não vou fazer aqui em vídeo, tá, meninas? Colar, pressionar. E aqui vocês vão passar cola depois pra fixar essa parte.
E aqui em cima não vai passar cola, que essa parte aqui tem que ficar livre. Então ele vai ficar colado certinho assim aqui na frente. Essa parte, lembrando que tem que deixar livre. E depois de colar, vocês passam uma costurinha pra essa flor ficar bem fixa. Que ela é uma flor um pouco pesada, porque é grandinha, né? E tá pronto a sua colagem. E olha, meninas, a nossa sandalinha está pronta. Olha que arraso. Eu fiquei apaixonada por esse modelinho. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês consigam fazer. Façam de várias cores, que ela fica linda em qualquer cor. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida aí, para me ajudar na divulgação. Então deixa sua curtida, se inscreve no canal. Não esquece de clicar no sininho para receber todas as aulas que gravo. Deixe seu comentário se você gostou. Se você não gostou, também pode deixar seu comentário. E é isso. Espero que vocês gostem e consigam fazer. Um grande beijo a todas e fiquem com Deus. Essa sandalinha ficou o tamanho 10 centímetros, se eu não me engano. Eu vou deixar o tamanho aqui nos comentários, tá bom? E é isso.